Eu sou o Junei Dias e este é o Olhando para Você. E hoje eu quero falar a respeito do poder das palavras. Às vezes, muito de nós não sabe a influência que as palavras têm na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Por isso, às vezes, nós falamos coisas e não sabemos o que aquelas palavras que nós falamos irá produzir, se elas têm vida ou não. Mas se nós olharmos assim no princípio de tudo, até o próprio universo foi feito através de palavras. Sem falar de nenhuma religião, você pode, se você tem na sua casa a Bíblia fala que Deus fez o mundo e disse: haja luz e houve luz, haja céus e houve céu. Então quer dizer, tudo é formado através das palavras. E as palavras têm o poder de nos dar saúde ou nos manter na doença, de nos dar vida ou até nos trazer a morte. Palavras nada mais são do que sementes que nós estamos plantando na terra do nosso cérebro. E essas sementes, elas irão frutificar, elas irão brotar. Uma semente, quando você planta ela não nasce imediatamente do dia para a noite. Ela demora um tempo para crescer, para se desenvolver. As palavras são a mesma coisa. Se as palavras tivessem um efeito natural, no mesmo momento que a pessoa falou, talvez ela vigiaria mais naquilo que ela fala. Mas como é semente que vai frutificar com o tempo e produzir na vida dela, segundo a espécie de semente que ela plantou, às vezes a pessoa não dá tanta importância para as palavras assim. Esses dias atrás, eu estava andando na rua, eu encontrei duas mulheres. Uma senhora estava parada no portão e a outra mulher que estava caminhando na rua. Deu um cumprimento para ela. Oi, fulana, tudo bem? Ela falou, tem que estar, né? Fazer o quê? Aí a outra falou para ela, mas graças a Deus que você tem saúde, né? Ela disse, olha, nem saúde eu tenho, a coisa está feia do meu lado. São coisas assim que mantêm a pessoa dentro do cativeiro. As palavras nada mais são, como eu acabei de dizer, do que sementes que você está plantando e que você irá colher. Se você vive falando de doença, você não pode esperar que você vai viver com saúde. Se você vive falando de problemas, você não pode achar que vai viver sem eles, pois as palavras nada mais são do que o retrato fiel daquilo que você tem dentro de você. Daquilo que fala a boca é que está cheio o coração. Quando você vê uma pessoa que ela vive doente, se você for conversar com ela, dificilmente ela vai falar de saúde, ela vai falar sempre da doença que ela está vivendo. Falar, eu não estou bem, eu estou com um problema aqui. E isso que ela está falando, nada mais são do que semente que ela está plantando, que ela vai colher necessariamente ali na frente depois. Então nós temos que vigiar em tudo aquilo que nós falamos. Tem pessoas que ela fala coisas para o filho, para o marido, para a mulher, e as palavras, ou de ofensas. E às vezes as palavras são como flechas que ferem a pessoa e às vezes nunca mais a pessoa se recupera. Teve uma pessoa, essa pessoa, vou falar para você, eu conheço ela, por isso que eu estou falando. E essa pessoa, ela trabalhava num determinado lugar e elas se trocavam todas juntas nesse local. As mulheres, antes de começar o trabalho. E naquele local, naquele dia, elas estavam se trocando. E aconteceu uma piadinha de uma das mulheres que estavam junto com essa pessoa, dizer, olha, você viu as pernas da fulana? E aquela fulana não estava lá naquele dia. Ela não estava. Uma disse, você viu as pernas da fulana? Parece o mapa mundi, é cheio de veias. E as outras, quá, 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 começou a rir. E essa pessoa que estava do lado absorveu aquilo que aquela mulher falou e o que as outras fizeram, dando risada e gargalhando. Aí ela começou a olhar, ela que não era para ela, era para outra que não estava presente. Ela começou a olhar nas pernas dela, começou a observar, e ela, daquele dia em diante, ela nunca mais se trocou junto com aquelas outras mulheres que estavam ali,
E aquelas outras mulheres perguntaram: fulano, por que você não está indo mais lá com a gente, tomar banho, se trocar? E ela disse: não, eu estou me trocando em casa. E arrumou uma desculpa para justificar um sentimento que entrou dentro dela através de uma sugestão de palavra que uma pessoa deu. E essa pessoa, eu conversando com ela, até hoje, faz 30 anos que essa pessoa ouviu essa palavra e até hoje ela não usa uma bermuda porque ela acha que as pernas dela tá cheia de veia e é como o mapa mundi, que nem foi para ela direcionada aquela palavra, mas ela catou para ela e até hoje ela não se vê usando uma bermuda, porque quando ela olha para as pernas dela, ela vê as pernas dela cheias de veia. Então nós temos que tomar cuidado com palavras. Palavras podem matar você como pode dar vida. É comum as pessoas dizerem: olha, quando você vai fazer, por exemplo, um churrasco, vamos fazer um churrasco, mas como nós vamos fazer agora no fim do mês, não tem dinheiro. Quer dizer, a pessoa já está condicionada a falar que no fim do mês ela não tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro, é fim de mês agora. Quer dizer, o cérebro ele se bloqueia a fazer com que a pessoa ela não tenha dinheiro durante o decorrer da quinzena para frente. Por quê? Porque a pessoa já se ensinou que é comum para ela não ter dinheiro. Então por isso que ela não tem. Se ela conseguir um dinheiro para passar o mês, ela vai pegar se sabotando, tirando aquele dinheiro que ela tem para passar o mês. Por quê? Porque dentro dela já tem uma programação de que durante o fim do mês ela não vai ter dinheiro. E é por isso que a pessoa não tem. Nós temos que vigiar, se veja próspero, se veja com saúde, fale a respeito de saúde, não a respeito de doença. Eu vivo com uma pessoa e eu estava falando a respeito disso que eu estou falando para você, das palavras. E eu falei para essa pessoa a respeito disso, e ela disse para mim: Gilmei, não é assim que as coisas funcionam. Você fala a respeito de palavras, disso, aquilo, mas não é assim. Porque a minha mãe, ele disse para mim, essa pessoa, a minha mãe vivia falando que queria morrer, que não aguentava mais a vida e não morria. E eu pensei comigo aquele dia: poxa, eu estudei tanto a respeito disso, será que isso não... Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa e disse: fulano, onde sua mãe mora? Ele disse: minha mãe morreu. Eu falei para ele: então, como que você fala que as palavras... mas ela morreu de câncer. Eu falei para ele: mas você queria que ela morresse do quê? Quer dizer, as palavras que ela falava nada mais fez do que produzir o efeito que ela acreditava que deveria acontecer. É assim que funciona. Você quer ter saúde? Fale de saúde. Você quer ter paz? Fale de paz. Afaste-se de toda perturbação. Afaste-se de tudo que contraria aquilo que você pode ser positivo no falar. Adquira uma atitude positiva, uma mentalidade sã. Não deixe plantar na sua mente sementes que vai contrariar os seus palavreados. Muitas pessoas às vezes assistem programas, às vezes, que ao invés de edificar a pessoa, às vezes acaba destruindo. Às vezes, ao invés de edificar a pessoa, fazer o que é bom, acaba fazendo o que é mal. E a pessoa às vezes vai para a cama, coloca tudo aquilo dentro do seu subconsciente e não sabe por que às vezes as coisas não acontecem na vida dela. Por quê? Porque existe dentro de nós como se fosse uma programação mental. No subconsciente fica registrado tudo aquilo que inconscientemente as pessoas falaram, através da mídia, através do nosso convívio social, do ambiente que nós vivemos, fica tudo registrado lá dentro. E às vezes nós passamos a nos comportar segundo aquela programação que está dentro de nós. Então é muito bom que você se sugestione, falando palavras que você quer falar, viver como você quer viver. Fale o que você quer viver e não o que você não quer. Fale da saúde que você quer ter e não das coisas que você não quer. E nós vamos continuar dando sequência em outros vídeos. Eu espero que esse vídeo seja benéfico para você e que você possa adquirir essas verdades e através dela passar a viver uma vida muito melhor, muito mais abençoada, tá? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.